Bem-vindos, amigos, a este Floripa em Foco especial, falando hoje sobre Madame Helena Petrovna Blavatsky. Para falar sobre o assunto, um especialista em Blavatsky, nosso amigo radialista, vegetariano, professor universitário, doutor em comunicação, Fernando Mansur. Bem-vindo, Fernando. E amigo do Silvio. Oh, amigo do Silvio. E cidadão florianopolitano agora, né? Agora Desde 2018. Me mudei para cá. E o Fernando Mansur, além de professor, revolucionar o rádio FM no Rio de Janeiro, receber o título de cidadão do estado do Rio de Janeiro no ano de 2014, né? Foi. Além disso tudo, é membro da Sociedade Teosófica. Isso. O que é a Sociedade Teosófica, rapidamente, para o telespectador se localizar? Olha, a Sociedade Teosófica é uma sociedade fundada para difundir as verdades universais da sabedoria divina, digamos assim, né? Presentes em todas as tradições espiritualistas do mundo. Fundada em 1875 por Helena Blavatsky, que você citou, juntamente com o Coronel Olcott e outras pessoas que naquela época em Nova York resolveram reunir um grupo de pessoas para estudar esses assuntos. E a Sociedade Teosófica tem esse objetivo, né, de fraternidade universal, de estimular o estudo comparado de religiões, filosofia, ciência. Diz que nenhuma religião é maior do que a verdade. Isso. Não tem uma religião superior à verdade, que é o seu lema, né? E estimular também a investigação dos poderes latentes no ser humano em toda a natureza. Isso eu acho que é o mais importante, né? Trazer luz para a gente mesmo. Isso. Mas essa luz tem que trazer a fraternidade, o foco da fraternidade em primeiro lugar, né? O amor? O amor. A noção de unidade. A gente entender que somos unos. Não é? A partir daí, há essa diversidade extraordinária, mas a unidade. Isso é fundamental, né? Nós viemos de um mesmo princípio, né? E esse mesmo princípio está em todos nós. Em tudo no universo e em todos nós, né? Exatamente, em tudo. A raça humana é uma só, né? De fato. O DNA humano é um só, não tem essa de separação, classes, isso aí valeu um tempo atrás, né? Agora... Não, acho que nunca valeu no sentido mais profundo, né? Que nós somos de fato isso. Só que essa unidade, ela se distribui em bilhões de seres. Essa diversidade é fantástica, né? Para representar ou retratar esse gigante criador, né? Que quer se manifestar de várias formas. Mas ele está em tudo, né? Está em tudo. Está em tudo. E nós estamos nele. Estamos nele. E você está assistindo o Floripa em Foco sobre a Helena Blavatsky. Foi ela que fundou a Sociedade Teosófica, Sim. Né? Ela que teve a ideia e juntou, como é que é? Olcott? Coronel Olcott. Olcott. Não é Coldre, é Olcott. Olcott. Americano ele, né? E o objetivo da Sociedade Teosófica, então, resgatando o que você falou, é trazer à tona nossos poderes latentes. Não, esse é o terceiro objetivo. O segundo objetivo é o estudo comparado de religiões, filosofias e ciências. E o primeiro, que é o mais importante, é criar um núcleo da fraternidade universal, sem distinção de raça, credo, sexo, casta, cor, etc, etc. Que é a noção de uno que você estava comentando. Isso. E aí a gente aprender sobre a nossa origem, de onde nós viemos. Aí as obras de Helena Blavatsky, por exemplo, A Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, não é? A Voz do Silêncio, foram todas inspirações que ela teve, né? E para oferecer isso para o mundo, porque ela disse que ela não trouxe nada de novo para a humanidade. Ela apenas recolheu essas flores, deu um laço e ofereceu, né? Que bonito isso. Muito bonito. Ela compilou o conhecimento. Isso. E foi uma figura única, né? No início dos anos 1800. E 75, a fundação, né? E ela realmente... E saiu sozinha viajar pelo Oriente de navio, procurando os mestres. Sim. Corajosa, né? Muito corajosa. Ela tinha 17 anos quando ela saiu. 17 anos? Uau! E ela passeou por todos os continentes, né? Encontrou os grandes mestres. Grandes mestres no Tibete, né? Mas em todos os lugares que ela ia, ela tinha aquelas pessoas que a recebiam e orientavam, né? Mas realmente, desde criança, ela sonhava com um indiano, não é? Que ela veio a conhecer em Londres, essa pessoa, quando ela já era moça, né? Ela conheceu lá em Londres e foi no
Hyde Park, e ela o viu assim, ele conversou com ela depois, reservadamente, e perguntou, olha, temos um projeto aí de criar uma sociedade teosófica. O indiano falou para ela? Foi. Uau! E ela aceitou, quer dizer, nessa época não tinha um nome, vamos criar uma sociedade, né? Nós precisamos fazer isso. A humanidade está precisando e pedindo, né? E ela topou na hora. Topou na hora. Com 17 anos. Não, aí ela... por aí. Bem nova, né? Bem nova. Nesse caso, foi antes um pouquinho. Ela não tinha ainda se casado aos 17 e viajado pelo mundo a partir daí. Isso foi um pouquinho mais cedo, quando ela viu. Não é? Ela voltou para a Rússia, não é? E com a inspiração de fazer as viagens. Exatamente. Aí, quando foi o momento, ela saiu pelo mundo, né? E em 1873, ela estava em Paris e ela recebeu um recado, né, desses grandes seres, né, desses Mahatmas, como são chamados, para se encaminhar para Nova York, onde ela iria encontrar uma pessoa que iria coadjuvá-la nesse projeto. E ela foi, né, numa sessão espírita, né, que estava começando a proliferar, assim, né, não só na França com Kardec, mas também nos Estados Unidos. Sim. Né, e lá ela foi numa casa e encontrou o Coronel Olcott, que estava escrevendo para um jornal sobre os fenômenos que estavam ocorrendo, né? E eles então se encontram naquele momento. E amor à primeira vista. À primeira vista. Nunca mais se separaram, né? Ela morreu em 1891. Né? Até aí eles ficaram juntos trabalhando. Ficaram em Nova York um tempo, depois foram para a Índia. Onde está a sede da Sociedade Teosófica até hoje, né? Hoje, num bairro de Adyar, na cidade de Chennai, no sul da Índia. A gente tem esse slide aqui para mostrar depois. Tem. E o Fernando vai relembrar ao vivo aqui, né? Chennai. Cidade de Chennai. Isso. E a Helena Blavatsky, ela era uma grande, não mística, ela tinha percepções assim bem aguçadas, né? Nossa, totalmente. Ela era paranormal, mexia objetos, né? Telecinésia à distância, tudo isso. Né? Tudo isso aconteceu até um determinado momento, né? Ela precisou fazer muitos fenômenos para provar que estava falando. Que não havia só a matéria, que havia um outro tipo de vida além do físico. Porque o materialismo, a gente tem que se lembrar o contexto, né? Final do século XIX, Revolução Industrial, ciência começando a dominar o mundo. Por outro lado, um dogmatismo também religioso muito forte. Então ela precisava chegar e atrair as mentes das pessoas mais abertas, né? Que poderiam influenciar outras pessoas, né? Através desse conhecimento. Então ela fez muitos fenômenos. Mas isso a desgastou muito também energeticamente. Chegou um momento que ela recebeu as ordens ou pedidos, olha, agora não mais fenômenos, agora é a filosofia. Temos que trazer a filosofia antiga para o Ocidente. Precisamos aproximar Oriente e Ocidente. Certo. E na sua palestra, que você usa esses slides, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Ela chegou a estar à beira da morte. Algumas vezes. Algumas vezes, não foi uma só? Não. E os mestres vieram e... Isso. Uma das mais importantes situações, essa quase morte dela, ela já estava desenganada, já chamou o advogado, os advogados foram chamados, iam escrever o testamento, foi um médico muito amigo dela, né, para tentar, mas não conseguiu. E todos foram para casa à noite, sabendo que de manhã ela estaria morta. Só que quando ela amanheceu, ela já estava lépida e fagueira, escrevendo. Vamos trabalhar. Todo mundo levou aquele susto. O que houve? E ela disse, os mestres estiveram aqui e perguntaram. Tudo isso está na biografia dela, né, Silvio? Uau. Por isso que eu estou contando também, porque isso aí Isso está na biografia. Tá. Os mestres pediram, tu quer ir ou quer ficar? Isso. Tem uma obra para você escrever para completar o nosso trabalho, a Doutrina Secreta. Então ela falou, eu quero ficar. Então ela escreveu a doutrina, né? Começou em 1885, terminou em 1888. A original tem 2 volumes principais. O primeiro é Cosmogênese, a origem do cosmos. A segunda, Antropogênese, a nossa origem. Depois a Nibesa compilou, que foi uma outra grande teosofista, né, que conheceu Blavatsky a partir da doutrina secreta. Ela reuniu os escritos da Blavatsky que estavam dispersos e fez um 3º volume. No Brasil, nós temos 6 volumes. 6 livros. 6 livros da doutrina secreta. Tá? Então lá é uma coisa que é outra. A tradução
Ficou em 6 volumes. Né? Todos disponíveis através da editora da Sociedade Teosófica. Sim. A Doutrina Secreta está na editora Pensamento. Foi a primeira editora brasileira a publicar inúmeras obras teosóficas. Mas a editora Teosófica tem outras obras da Helena Blavatsky, né, como A Voz do Silêncio. Isis Sem Véu saiu também pela editora Pensamento. Pela Pensamento. Que é bem próxima também da Teosófica, acredito, né? Muito próxima. Muito próxima. Esse aqui é um outro livro que saiu sobre os escritos dela também, né? É um livro introdutório à Doutrina Secreta. Muito difícil de entender o Doutrina Secreta? Olha, vai depender da idade da alma do leitor. Idade da alma, não é idade física. Não, porque você pode pegar e achar muito difícil, por isso você deve ler alguns livros anteriores, né, para você ir se familiarizando com alguns termos, né, com essa noção. Se ambientando com esse universo novo. Né? Isso. Mas tem gente que... A Annie Besant, por exemplo, ela em 1888, lá na Inglaterra, ela recebeu um convite de um jornal para escrever, fazer uma resenha da doutrina. A Annie Besant pegou o livro, ela era materialista, né? Já estava descrente de tudo, né? Lutava muito pelos direitos civis, direito das mulheres, pelo liberdade. material. Sim. Mas... No que leu, pegou tudo. Tudo. Ela falou assim, olha, minha alma entendeu imediatamente. Meu intelecto demorou 6 meses. Mas a alma sentiu que ali tinha uma verdade que ela fazia total sentido para aquela leitora, entendeu? Então, eu acho que muita gente... Acho que a teosofia, você não é que não deva indicar um livro, mas você sugere, porque cada um tem um momento, né? Olha, esse livro para você é maravilhoso, mas para outra pessoa não é aquilo que ela precisa. Às vezes, só daqui a 10 anos, 20 anos, 5 anos que a pessoa vai se identificar com aquele tipo de livro, né? E apesar de ser um conhecimento simples de absorver, né? Ainda é muito novidade, é uma coisa de outro mundo, quase. Sim. Então a gente aqui nesse mundo material, competitivo, selvagem, a gente tem dificuldade para abstrair isso, né? Uma coisa que eu achei muito bacana, eu li pouco sobre a Blavatsky, mas eu gostei muito da linguagem dela. Né? Não tinha computador, não tinha rádio, então era tudo passado pela escrita. Né? Não tinha caneta. Não tinha nem era caneta. Pena, imagina. Então tem muita aspas, citações, negrito, itálico, é uma diversidade que a gente vê o Facebook hoje e fica apavorado com a pobreza que virou a escrita, né? Então, e ela escrevia às vezes 16 horas por dia, né? Uau, 16 horas por dia. Às vezes não saía de casa por meses e meses e meses só escrevendo, só escrevendo. Fernando, você falou uma coisa que eu achei bem interessante aí, que a Helena Blavatsky foi procurada pelos mestres. Sim. Mestres. De sabedoria, né? Mahatmas. Pois é. O que é um mestre, para quem ainda não tem o conceito? Esse conceito, eu acho que foi trazido para o Ocidente, né, e popularizado, digamos assim, pela Sociedade Teosófica. Que ela foi inspirada por 2 desses seres, né, principais. 2 deles, né? Outros ajudaram, evidentemente. São seres que fazem parte de uma hierarquia da fraternidade universal, que já alcançaram a iluminação, digamos assim, né? Conseguiram transcender esse plano material, não é? Tiveram a Deus realização, como costuma-se dizer. Realizaram Deus dentro de si próprios. Isso. E resolveram ficar aqui para ajudar. Ajudar a gente, exatamente. Então são seres vivos, né? Que moram em lugares inacessíveis, assim, não é? Para nós. Não podem viver dentro dessa atmosfera muito densa, né? Das cidades e tudo, né? Então, a inspiração deles se dá através da conexão que cada um pode fazer, da sua pureza, né, dos seus veículos internos, né, das suas intenções. A Sociedade Teosófica, por exemplo, ela se baseia num tripé também. Meditação, estudo e serviço. Meditação, estudo e serviço. Isso. Por quê? Os mestres falam também, né? Tudo isso também está escrito. Tem um livro, aliás, 2 livros. Carta dos Mahatmas para A.P. Sinnett. Sinnett foi um outro membro da Sociedade Teosófica inglês que recebeu correspondências desses mestres e foi um precursor dos livros teosóficos na Europa. Então essas ideias foram levadas para a Europa, né? Antes até da doutrina secreta, e esses livros criaram uma revolução. Muita gente se interessou
por eles e ingressaram na Sociedade Teosófica. Então, tudo isso que nós estamos conversando já tem uma fonte onde você pode ler. Aqueles que quiserem se aprofundar, né, tem essa oportunidade de saber mais sobre esses seres. Né? Isso. E eles ainda estão por aí, né? Por aqui. Sempre. Nunca nos abandonaram e nem vão nos abandonar, né? Eu acho que o homem é que abandonou a si próprio, né? Esqueceu, eu diria. Esqueceu. Não é? Eu acho que justamente essa palavra você fez muito bem lembrado isso, Sil. Porque nós precisamos nos reconectar com a nossa origem. E é isso que Blavatsky tentou fazer sempre, né? E os seus livros continuam. Reconecte-se com você mesmo, com o divino que é você. Nós não somos só isso aqui, a matéria, né? Isso aqui é só um invólucro temporário, né? Tem uma faísquinha dentro da gente, essa é que é a eterna, né? A vida eterna, a coisa é na faísquinha, né? E ligada à faíscona, né? Aqui que nós falamos do início da unidade. Ao todo. Isso aí. Então tá aí, ó. Resumidamente, se você entendeu tudo, você tá feito. Né? Dá para esmiuçar isso bastante. E então vamos fazer o seguinte: a gente falou da Sociedade Teosófica, então você, telespectador, pode entrar no www.sociedadeteosófica.org.br. Lá tem todos os livros da Blavatsky, a história dela. Lá você pode fazer uma assinatura desta excelente revista, que é a Sofia. Muito bom. É mensal, bimestral. Bimestral, né? E você recebe em sua casa. Excelente diagramação e excelentes textos. Você, inclusive, já escreveu aqui, né? Já escreveu. Não é nesse número aqui, não, né? Não. Lá tem o Walter Barbosa aqui, ó. Lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Conhece ele? Muito. Muito inspirado. Grande trabalhador. Quantos livros a Blavatsky escreveu no final? Olha, a primeira foi Isis Sem Véu, 1877. Depois A Doutrina Secreta, né? 1888. Depois A Voz do Silêncio. Foi uma inspiração que também ela... Desse tamanho mesmo, A Voz do Silêncio, ou é uma versão? Essa é uma versão, pocket, né? Pocket. Foi uma tradução do Fernando Pessoa, inclusive, viu? Tem uma tradução do grande poeta Fernando Pessoa, que foi também da Sociedade Teosófica. Foi uma inspiração que ela recebeu, né, dos livros de Dzian, assim como também A Doutrina Secreta. Ela guardou tudo na cabeça. Um dia ela sentou e escreveu tudo, assim. Esse aqui é A Voz do Silêncio. Tá aqui, ó, a versão em português de Fernando Pessoa. Ela influenciou figuras... notáveis do mundo. Pintores, o Fernando Pessoa. Cientistas, né, Einstein. A Doutrina era um livro de cabeceira dele. Grandes músicos, grandes poetas, né, Kandinsky, Nicholas Hirsch, pintores, né? Paul Klee na pintura também, Scriabin, não é, na música, enfim, Mahler também, o grande Gustav Mahler, Thomas Edison, Gandhi, Mahatma Gandhi, Krishnamurti foi educado na Sociedade Teosófica. Foi descoberto garotinho ainda na Sociedade Teosófica. Né? Muito bom. Isso tudo www.sociedadeteosófica.org.br. E tem um outro livro dela também, que é muito importante, acredito que básico assim, para entender. A Chave para a Teosofia, que ela responde várias perguntas que as pessoas não estavam entendendo. Mas, Blavatsky, a gente não entende muito essas ideias aqui no Ocidente, esses termos. Faz um livro assim, mais didático para a gente. Então ela escreveu A Chave para a Teosofia, que foram várias perguntas formuladas para ela vai respondendo. Então o livro de entrada, A Chave para a Teosofia. É muito bom. Está na Editora Teosófica este. Muito bem. E tem esse pocket também, diga? Sim. Esse aqui, eu estou falando que a Editora Teosófica já lançou mais de 100 livros, viu? É um trabalho magnífico, ela tem poucos anos de existência. Esse aqui, Silvio, é Momentos de Sabedoria. Textos curtos? Textos curtos, um para cada dia do ano. Legal. Você abre ao léu assim... Estamos gravando hoje. Estamos gravando hoje aqui, dia 26. 26 de julho. Ou seria mais fácil a gente escolher um ao léu? Ao léu. Ao léu? Então, por favor, você que é o conectado aí. Ó. Saiu aqui 19 de junho. 19 de junho. A mensagem... Seja ele o que for, logo que o estudante abandona a velha e batida estrada da rotina e adentra a solitária senda do pensamento independente que leva a Deus, ele é um teósofo, um pensador original, um buscador da verdade eterna, com inspiração própria para resolver os problemas universais.
universais, não é nem os seus problemas. Não. Uau! Quer dizer que aquele que começa no caminho, de uma forma ou de outra, vai chegar lá. Vai chegar lá. Independentemente de religião e de sociedade a que a pessoa pertença. De bens, materiais, de posses, tudo. É uma decisão Pessoal, né? Você pode ter uma religião ou não ter religião, pode pertencer a uma sociedade X ou Y, não importa. A conexão divina se faz através de vários caminhos, né? Vários caminhos. Como dizia Elis Regina, tudo principiando no indivíduo. Ah, o Gonzaguinha falou isso, talvez. Mas tudo começa na gente, né? Começa. Com uma decisão da gente. Né? Sim, sim. Isso aqui é curioso, né? E a gente fica esperando pelo presidente, pelo delegado, pelo padre, pela mãe, pelo chefe. Isso. Né? Bom, pra gente. Buscar a si é a última opção, às vezes. Mas, enfim, sociedadeteosófica.org.br, e aqui na TV Floripa você pode assistir às palestras da Sociedade Teosófica às terças-feiras, 5 da tarde, e também aos sábados, ao meio-dia. E tem palestras gratuitas, tem várias lojas, núcleos da Sociedade Teosófica, planeta afora, inclusive aqui em Florianópolis. Sim. Toda terça-feira, 19h15, ali no bairro Santa Mônica, na Rua Madre Benvenuta, 1295. Isso. Uau, é isso aí Acertou mesmo. tudo. Aberto ao público, né? De 15 em 15 dias, palestras públicas, né? Para essa pessoa saber qual terça-feira ela deve ir, sociedadeteosófica.org.br. que além tem a programação do Brasil todo. Isso. A cada 15 dias é aberto ao público, e nos outros 15 dias tem estudos com Internos, grupo, que a gente chama. que qualquer pessoa pode também vir a fazer parte. Sim, né? sim, pode se tornar membro da sociedade. Membro da Sociedade A Teosófica. pessoa pode ir como simpatizante, se ela se identificar com os propósitos da Sociedade Teosófica, quiser fazer parte daquele núcleo ali, ela pede ingresso como membro, né? Desse núcleo da fraternidade universal. Muito bacana, muito bacana. Tá aí a sugestão. E antes da gente entrar nos slides, no ano que vem, em 2019, vai ter um encontro aqui em Brusque, Santa Catarina. É. Que encontro que é? Escola de verão. Todo ano, em janeiro, em alguma cidade do Brasil, os teósofos do Brasil todos se encontram. Não só do Brasil, do mundo podem vir. E quem não é teosofista também pode se inscrever. Nós não temos maiores dados assim sobre essa escola de verão de Brusque, mas oportunamente, né, quem se interessar, será divulgado amplamente, né? Uma semana inteira de Uma atividades? semana, uma semana de atividades. Não quer dizer que a pessoa precise ficar uma semana, não é? É livre, ela pode se inscrever pelo dia que ela quiser, tem hospedagem, vai ser num hotel lá em Brusque, né, um lugar muito bonito. Tem uma programação, tem um livro que é lançado, tem um tema, vai ser até um livro sobre Krishnamurti, sobre a mente infinita. Olha, É um bacana. livro que vai ser lançado pela editora Teosófica e vai ser estudado lá como tema central. Certo. A gente vai voltar a falar de Brusque em 2019, né? Antes de acontecer. E vamos para os slides então, querido, porque o tempo já vamos. urge. Aqui o slide 1, que é a Blavatsky, com quem que é esse barbudão aí? Coronel Walcott. O grande coronel, Henry Steele Walcott. que foi aquele que presidiu a sociedade depois que ela faleceu, né? Não, ele foi o presidente, toda a parte administrativa foi com ele. A parte esotérica, Helena Blavatsky, HPB, como ela gostava de ser chamada também. E a parte de organização, Coronel Walcott. Certo. A parte científica com ela e a parte burocrática com ele. Isso. Muito bom. Então ele foi o presidente até o falecimento dele, em 1907. Uau. Aí entra Annie Besant, que está ao lado dele. De um Essa lado, moça que escreveu a biografia. Não, ela que compilou o terceiro volume, os escritos. Sim. Todos. Mas a Annie Besant tem inúmeros livros sensacionais, muito didáticos também sobre teosofia. Foi a segunda geração, digamos assim, da Sociedade Teosófica. Ela esmiuçou mais os ensinamentos, sabe? E ao lado dela, o William Judge, ao lado do Coronel Walcott, né? O William Judge, que foi um grande teosofista também e que criou a seção norte-americana da Sociedade Teosófica. Esse moço em pé ali, né? É. No slide 3, tá, Fernando? Aqui vamos... Ela, né, Madame Blavatsky? Ela aqui no slide 7. Sim. Ou melhor, no slide 5. Aqui uma foto Lá na Índia, né? no slide 6. Tem ela, tem o Coronel Walcott e vários indianos também que se afiliaram à sociedade, né? Certo. Isis Sem Véu. Esse primeira é um livro obra dela. clássico dela. É o primeiro? Sim, 4 volumes, Isis Sem Véu, na edição brasileira. São 4 volumes do Isis Sem Véu. Slide 7, tá, Piti?
Vamos lá. Aqui. Budismo Esotérico. Foi o primeiro livro, o Budismo Esotérico, do Sr. Sinnett, né? Que era um jornalista inglês que morava na Índia, ajudou muito a divulgar a sociedade na Índia e recebeu inspiração também para escrever esse livro aí. Uau, os mestres vieram e inspiraram ele. Mandaram cartas, textos, né? Uau. E ele escreveu o Budismo Esotérico, que depois deu uma polêmica. O budismo seria com H depois do D. Seria de Budi, né? A nossa alma, o princípio divino, a intuição. Mas saiu assim, deu muita discussão, mas o conteúdo prevaleceu e inspirou muita gente. E budismo hoje é sem H. É. Esse foi o slide 15, tá? A doutrina secreta, que a gente já... Volume 1 aí, Cosmogênese. Volume 1, no slide 16. Annie Besant, no slide 19, que foi a que compilou essas informações todas, né? E foi foi presidente da sociedade até 1933. Uau, até há pouco. E ela foi considerada mãe, o Krishnamurti a amava como mãe, né? Ela e o Charles Leadbeater, que ajudaram na educação do Krishnamurti depois que ele foi descoberto pela aura. O Krishnamurti foi descoberto numa praia lá em Adyar, na sede da Sociedade Teosófica. E o Leadbeater viu que ele não tinha uma mancha sequer de egoísmo na aura dele. Ele era uma criancinha, mirradinha, pobrezinha, mas ele viu além do corpo físico. Viu a energia. Né? Foi falar com os pais e conseguiram educá-lo, né? E é o Krishnamurti, procure você saber. Jiddu Krishnamurti, os maiores pensadores do mundo. E quem foi que descobriu ele? O Krishnamurti foi o Charles Leadbeater. Charles Leadbeater. Temos uma foto dele aí também. Ele se tornou um grande amigo da Annie Besant, trabalharam juntos durante anos também na Sociedade Teosófica, escreveram muitos livros também em conjunto. Legal. Era um grande clarividente. A Annie Besant também está no slide 21. E Krishnamurti. Aqui o Krishnamurti, novinho ainda, né? Ele morreu em 1986. Com quantos anos? 90 e... E viajando, palestrando. Viajou o mundo inteiro. O Krishnamurti no slide 22. Vamos andando, não vai dar para ver todos, né? Vão ter que ir lá na palestra às terças-feiras da Sociedade Teosófica para poder ver isso aqui com mais vagar. Vamos indo. Radha Burnier. Quem que é a Radha Burnier? A senhora Radha Burnier. Slide 33. Foi a penúltima presidente da Sociedade Teosófica, ela faleceu em 2013, né? Uau! Ela foi a grande amiga de Krishnamurti. O Krishnamurti saiu da Sociedade Teosófica num determinado momento porque ele resolveu seguir o caminho próprio dele. Solo. Ele volta lá em 1982 com Radha Burnier presidente. Ele sugeriu que ela fosse candidata a presidente. Ela foi uma grande presidente, mais de 30 anos. E hoje o nosso presidente é o Sr. Tim Boyd. Temos uma foto dele aí também. Tim Boyd. Que é americano. Esse aí. Tim Boyd, esse é americano. Slide 36. É o atual presidente da Sociedade Teosófica Mundial. Mundial, Muito bacana. Ninguém vai querer largar um cargo desses, né? Tá aí os dois, Os dois, 37. Ela gostaria muito que ele fosse candidato. Que expressão feliz, muito, honesta, né? Ele é muito alegre, muito genuíno, dos dois, você vê aí, né? Aí ele com o Dalai Lama. No 38. Aqui a sede na Índia. É aqui que você esteve por 2 vezes? Foi. Uau. Isso aí é o quartel-general que a gente chama, né? Quartel-general. Aí eles moraram aí, Blavatsky, o Coronel Wolcott, Annie Besant. E eles construíram esse espaço? Já tinha. Eles estavam viajando pela Índia, procurando um lugar. Quando viram, é aqui. Do lado tem um rio, mais à frente tem o oceano. Imagina isso, no século XIX. Bacana. Árvore, isso aí é um verdadeiro jardim botânico. Diz que tem uma árvore imensa lá no jardim. Tem. Que ela tem uma raiz que dá centenas de raízes, assim. Uau. Banyan Tree. Não é uma figueira da Praça 15, não, né? Quase. Não chega tanto. E você caminhou por esta sala aqui? Olha, essa sala é maravilhosa também. Aqui tem retratos, não, mas esculturas simbolizando várias religiões, que a Sociedade Teosófica é ecumênica, né? Ela estuda todas as religiões. Ela vê o mesmo princípio em todas elas, né? Princípio divino em todas as religiões. No seu lado oculto, né? Por isso que nenhuma é superior à verdade e todas elas têm algo em comum. Né? Isso. Aí a sala, antessala, né? Tem um museu aí que tem peças deixadas por Blavatsky, por Annie Besant, por todos os antecessores, né? Quem quiser visitar é só ir lá, não tem problema nenhum, né? Não pode visitar. O 42 está ainda, ela é a sede mundial, o 43... Lá de fora. Né? Olha que bonitos elefantes. E lá tem muitos bangalôs que chamam, muitas casas, sabe?
Para se hospedar. Isso aqui, anterior aqui é Casa de Hóspedes Charles Leadbeater Chambers. Slide 47. Ah, tá aí o nome, Leadbeater. Foi o que descobriu o Krishnamurti. Foi. Muito bom. Aí são... Os membros da Sociedade Teosófica podem ficar aí. Os estrangeiros. Os estrangeiros. Né? E os indianos têm um local ali ao lado também, né? Uma comida diferente aqui para os ocidentais. Porque eles não aguentamos muito pimenta, né? Tem um restaurante para os indianos e um restaurante para os ocidentais. Um restaurante para os ocidentais e um restaurante com pimenta. Isso aí. E lá tem vários templos. Isso aí é um 48. Templo hindu. Mas lá tem templo hindu, tem do zoroastrismo, tem Igreja Católica Liberal. Muçulmano. Sikhs. Tem todos os budistas, tem um templo budista. Esse é o templo budista, muito lindo. Muito lindo. 49. Essa é a Igreja Católica Liberal, São Miguel. Slide 50, os 51 agora, o Zoroastra, que você já falou. Isso aqui é lá dentro daquela 52. Sede, quando abre, como você mostrou, há esculturas em homenagem aos dois aí, Blavatsky e o Coronel Walcott. Logo na entrada da sede mundial. Pessoas influenciadas. Vamos lá para o slide 55, que é o Thomas Edison, foi influenciado pela Sociedade Teosófica. 56, Mahatma Gandhi, que com a não violência libertou a Índia, né? Aí está o Ladiane Beza. Eles se tornaram grandes amigos e ajudaram a libertar a Índia, viu? Essa senhora que está junto com olha aí, já bem velhinha, olha só. Ela trabalhou até o final da vida dela, uma guerreira. Que maravilha. Estupenda. Que maravilha. Nehru, primeiro-ministro da Índia independente. Ó. Slide 58. Ele, quando era criança, ele frequentava as reuniões da Sociedade Teosófica, levado pelo instrutor dele em inglês. E ele ficou encantado. Ele não era espiritualista, ele era pragmático, né? O Gandhi era o espiritualista, ele era o organizador, mas ele disse que a mente dele se abriu muito dentro das reuniões da Sociedade Teosófica. Que maravilha. O espírito, né, universalista da ST. A filha dele, a Indira Gandhi, era grande amiga da Radha Burnier, que nós mostramos há pouco, né? Ela frequentava a Sociedade Teosófica. E gostava muito de conversar com Krishnamurti. Indira Gandhi na 59 e o slide 60 é esse Einstein, glorioso físico. Einstein. Walt Disney. Yes. Aí você entende toda a obra dele. Tem aquela coisa de magia atrás, né? Tem. Pena que ele ficou no meio de uma polêmica, né? Entre esquerda e direita. Cima, essas embaixo, coisas, né? Políticas. Coisas do mundo, né? Coisas do mundo. Walt Disney no 61. Vamos ter que o Mágico de Oz, né? Você viu? O Mágico de Oz? É quem escreveu, ó. O autor de O Mágico de Oz, o Frank Baum. No slide 62. Ele era da Sociedade Teosófica. É só para a gente entender, Silvio, que todas essas coisas que estão no mundo, nesse lado espiritualista, mais esotérico, digamos assim, a Sociedade Teosófica que ajudou a trazer para o Ocidente. Ela foi a pioneira a tornar mais público esse conhecimento, a difundir, porque era necessário. É lógico que isso trouxe muita reação também de vários segmentos da sociedade já estabelecidos. Conservadores. Né? Sim, mas os mestres falaram, a humanidade precisa dar um passo à frente e eles seguraram essa onda, digamos assim, né? Essa responsabilidade. Que é o que o Oriente pode contribuir no Ocidente. Sim. Né? Inclusive com o yoga também, né? Que nossa, é uma tudo isso veio para cá. E a Sociedade Teosófica foi uma grande árvore, como aquele exemplo que você deu da grande árvore, com vários galhos, vários ramos, que várias sociedades vieram da Sociedade Teosófica no século XX. Várias se inspiraram na Sociedade Teosófica. Desmembrou, né? Eu vi ali a Maria Montessori, essa senhora aí que foi no início do século XX, uma grande educadora, né? Era membro da Sociedade Teosófica. Montessori até hoje. Até hoje. Inovadoras, né? Rudolf Steiner foi membro, depois criou a antroposofia, mas ele foi membro da Sociedade Teosófica. 65. O 66 é o Alexander Scriabin, músico e compositor. Mahler no 67. Regente, compositor. Olha só, Mondrian, né? Mondrian. Isso aí tem em todos os computadores no mundo, eles pegaram esses desenhos dele, né? Ele estava inspirado mesmo, né? Parecem só quadrados pintados, mas tem uma vida inteira ali atrás. O Kandinsky, né? Também pintor, no 69. Fernando Pessoa, teu xará. Esse é um poeta também, ó. William Yeats, no 71. E aí vem não vai dar tempo, né, dos presidentes da sociedade, mas se você puder só o primeiro slide, General Raimundo Pinto Seidel, né?
Em 1919, ele fundou a Sociedade Teosófica no Brasil. E ano que vem... 100 anos, 1900 e 2019. Isso. Vai ter uma grande comemoração, então, aqui. Os militares ajudaram muito a difusão da Sociedade Teosófica no Brasil. Eles é que criaram aqui. Eles viajavam muito, traziam os livros da Argentina, da Espanha, da França. Olha. E aqui começaram a... Porque tinha os iluministas, né? Aqueles... E os positivistas, né? Enfim. E a bandeira nacional foi criada pelos positivistas, né? Aquele lema, ordem e progresso. Mas isso é outra coisa. Mas os militares, né, das várias armas, digamos assim, eles ajudaram muito a difusão da sociedade aqui no seu início. Muito bem. Eram os que tinham estrutura para proliferar. Né? O general, então, está no slide 73. General Raimundo Pinto Sailo. Esse aqui eu conheço. Ulisses 77. Ele foi um presidente da Sociedade Teosófica muitos anos, um grande benemérito, benfeitor da Sociedade Teosófica, não é? Mora em Brasília. Mora em Brasília. O filho dele, Marcos Rezende, se tornou presidente também por 2 gestões, né? O Ricardo Lindemann veio a seguir, tem os retratos dele também. Tá o Ricardo Lindemann está aí. No slide 78. Que são palestrantes, inclusive, nesses programas da Exatamente. Sociedade Teosófica que você pode assistir. E o novo presidente é o Sérgio Moraes, não é? Que também é um batalhador, um trabalhador, um aviador. Ele é piloto? Comandante, é piloto de avião. Uau. E viaja pelo Brasil todo difundindo a Sociedade Teosófica. De uma forma ou de outra, todos esses são viajantes pela teosofia. Foi isso, acabou os slides. A gente teve que pular bastante, né? E você tem um blogspot. Sim. FM, casualmente, né? Não é de frequência modulada, é Fernando Mansur. fmbarbosa.blogspot.com. Sim. Ali tem a parte de rádio, né? Que tem muitas fotos da minha passagem pelos 50 anos de rádio. Tem também textos, né? Que a gente publica, alguns livros que você já ajudou a gente a divulgar aqui, como Escrita Divina, né, Silvio? Aliás, o Escrita Divina já esgotou, Já esgotou, Uau! Foi lançado agora no final de 2017, o seu mais recente livro, mas está para sair um e-book. Sim, desse livro pela editora de um amigo nosso também da sociedade, Charles Boeira, que é de Caxias do Sul. E ele está criando, uma editora, já criou, virtual e também física, né? Mas a virtual, o e-book, ele já está colocando aí, deve sair em setembro, outubro, o Escrita Divina, pela editora dele. E-book. E em setembro também, né, está previsto estrear um novo programa aqui na TV Floripa. Poxa. Já tem nome? A gente já pode dar o nome? Acho que pode, né? Pode, sim. Né? Cá Entre Nós. Cá Entre Nós. Um programa com o Fernando Mansur e com a Josi, né? Falando de coisas bacanas, mais ou menos. Espiritualidade, psicologia... Né? Artes, não é? Que maravilha, que maravilha. É juntar a faca com o queijo e a vontade de comer. Como eu sou mineiro... Queijo com goiabada. Queijo com goiabada. Tá bom. Então, fmbarbosa.blogspot.com para você entrar em contato com o Fernando, saber de todos os livros que ele escreveu. E é isso, né, querido? Faltou falar alguma coisa assim para a gente... fechar esse bate-papo? Agradecer a você mais uma vez por essa janela, essa porta, essa paisagem que você abre para a gente. Agradecer a equipe aqui da TV Floripa. Quem você não vê, o Fernando ali, meu xará. Atrás das câmeras. O Mauro também na edição, né? Caprichando sempre, né? Com o visual, né? O Mauro era propriedade da Rede Globo por 20 anos. Agora ele está na TV. Já pagou o karma dele agora. Enfim. E a você, telespectador, pela gentileza aí da companhia. Muito obrigado. Principalmente, o ponto principal. A gente tem o hino da... sensacional. Vai dar tempo de colocar? Da sociedade. O hino teosófico é homenagem a Helena Blavatsky. Isso. Foi composto pela Viscondessa de Sandy, uma carioca, né? Em 1920 ela fez um hino. Poxa, ficou lindo. Quem fez o arranjo para a gente foi um maestro lá do Rio, chamado José Américo, músico de Elba Ramalho, de muita gente importante. E botaram cantores... Roberto Spindel e Emerson Spíndola. Uau, um dicionário ambulante. Né? O Emerson é aqui de
Balneário Camboriú. Ah, é? Pertinho. Mas está aí pelo Brasil trabalhando, um grande talento. Então a gente fecha esse bate-papo ouvindo o hino em homenagem a Helena Blavatsky. Mas antes disso eu quero convidar a Josi. Senta aqui, Josi, vamos assistir junto esse hino. Vem cá. Vem cá. Ela que está com uma blusa já de show, como eu disse, uma blusa bonita. Aí vocês vão conhecer agora a Josi... Joseila Terezinha da Silva Mansur Barbosa. Eu fiquei traumatizado agora. Bem-vinda, Josi. Obrigada. Te chamando de Josiane. O casal Mansur está aqui, né? Muito bem. Em setembro, então, vamos estar todos juntos. A Fernanda estreia em setembro. Tá bom. Temos que convencê-la, viu, Silvia? Fica nos bastidores por enquanto, né? Sim, fico no apoio. Tá bom. Bem-vinda. Obrigada, Bem-vindo. Obrigada. Ela é uma grande estudiosa da doutrina secreta, da palestras também. Sim. Desde quando? Muito tempo. 3 anos. 3 anos. 3 anos só? Pô, tá andando rápido então. É a questão da alma que eu te falei, né? A idade da alma idade é que da alma. conta. Exatamente. Almas antigas. Para estar aqui na TV Floripa não pode ser novato. Isso aí. Neófitos. Tá bom. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Silvia. Pela audiência, e a gente encerra esse Floripa em Foco com o Fernando e a Josi, ouvindo e assistindo ao hino em homenagem a Helena Blavatsky. Que